E aí, meu fera, voltamos aqui para falar de propriedades funcionais dos ácidos e das bases. Algumas diferenças que nós não vimos nas aulas anteriores, tá? Primeiro, quanto à solubilidade. Quanto à solubilidade, você está vendo aqui, ó, a maioria dos ácidos são solúveis. A maioria, a grande parte dele. Nas bases, a maior parte é insolúvel, mas existe os hidróxidos alcalinos e o amônio. Lembrando, hidróxidos alcalinos, família 1A, tá, galera? E o hidróxido de amônio são solúveis em água. 2A, com exceção do magnésio. Uma base formada por um elemento da família 2A, com exceção do magnésio, ela é pouco solúvel e todos os demais praticamente solúveis. Eu não gosto de chamar de insolúveis, porque de todo jeito, como é um composto iônico, tem uma certa solubilidade. Segundo, quanto à estrutura. Quanto à estrutura, são moleculares. Os ácidos, eles são moleculares. Bacana. Formam moléculas, né? Porque a ligação é covalente. Já os hidróxidos alcalinos terrosos são iônicos, porque a ligação entre elas é ligação iônica. Agora, interessante, os demais são moleculares, certo? Porque existe um caráter mais covalente do que iônico. Beleza? Quanto à condutividade elétrica. Quando a condutividade elétrica, os ácidos são bons condutores de corrente elétrica, mas só quando em quê? Em solução aquosa. Porque a ligação é justamente covalente. A gente viu lá em ionização e dissociação, a diferença, né? Conduzem a corrente elétrica. As bases conduzem a corrente elétrica quando em solução aquosa, em água, ou quando fundido também, ou seja, no estado líquido. Os hidróxidos alcalinos, sendo iônico, também conduzem. Certo? Ação relativa de indicadores, que foi a aula que a gente acabou de assistir agora. Ação dos indicadores. Pois é, em relação à ação dos indicadores, nós temos o seguinte: os ácidos e as bases, a gente viu que eles mudam de acordo com certas substâncias, ou seja, os indicadores. Por um motivo simples, esses indicadores de ácidos e bases, eles provocam a mudança de cor por causa do deslocamento do equilíbrio, certo? E aí você muda de cor. Então, a mudança de cor para, aqui como ele fala, os ácidos provocam uma certa mudança de cor, a base fará o indicador voltar à cor primitiva, ou vice-versa. Tanto faz. Mas lá em equilíbrio químico você vai aprender que você tem um deslocamento do equilíbrio, e aí lei de Le Chatelier, que desloca a cor, o equilíbrio para um determinado sentido, reagente ou produto, e aí há essa mudança de cor. Lembrando que a maioria dos indicadores são ácidos fracos. Ok? Por último, ação recíproca. Ou seja, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui para ficar bacana. Vamos ver aqui. Juntando-se um ácido e uma base, um irá neutralizar o outro, que a gente vai ver o nosso próximo assunto agora, que um ácido mais uma base forma sal e água. Então, um vai neutralizar o outro, as propriedades do outro, porque o ácido e a base reagem quimicamente entre si. A reação, por esse motivo, é chamada de reação de neutralização. Além da água, essa reação forma um sal, por isso ele é também chamado de salificação, é a formação do sal. Eu gostaria de frisar o seguinte aqui para vocês, tá? Que os ácidos e as bases, ao reagir entre si, eles podem formar, presta atenção, que o Sandra vai falar agora, eles podem formar um sal normal, que é isso, ou pode formar um sal ácido ou um sal básico. É o que a gente vai aprender. Neutralização total e neutralização parcial. Ok? Beleza? Vamos fazer uns exercícios agora em relação a esses assuntos que eu dei agora por último. Vamos lá.